você precisa saber para ser um colecionador de videogame? Bora lá! Se você gosta de videogame, de console antigo, console novo, PlayStation, Xbox, você já deve ter percebido pela internet a quantidade de pessoas que cada vez mais têm se dedicado a colecionar consoles, games e tudo que é relacionado com esse tipo de diversão. Na verdade, isso nem sempre foi assim. Praticamente antigamente, você tinha um console de videogame, aí você enjoava desse console e praticamente esse console ele já não tinha mais valor. Você colocava ele para vender porque você queria se livrar dele e comprar o console da nova geração que havia sido lançada. Então, por muito tempo foi desse jeito, mas tudo começou a mudar com a internet. Quando começou a aparecer o Mercado Livre, começou a aparecer o eBay, aí as pessoas começaram a ter um pouco mais de atenção em relação a videogame e também a possibilidade de ver vários anúncios e comparar os anúncios, preços e ter uma noção maior de tudo que existia para poder ser colecionado. Aí com o passar do tempo, algumas coisas foram se firmando como fatores importantes que podem definir se você está fazendo uma boa compra, se você está comprando uma coisa que vai ser valorizada ou que é valorizada e que é importante para todo colecionador. Então vamos falar um pouco aí sobre essas coisas. Se você pretende se tornar um colecionador, você já deve ter se perguntado por qual console você começa. Na verdade, talvez você já tenha começado essa coleção pelo console que você está jogando hoje em dia. Se você tiver um PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Mega Drive, Nintendinho, tua coleção já começou. Aí beleza, se você já tem um console, toca o barco. Mas se você não tem, o que você tem que ficar atento quando você comprar o seu primeiro console? Primeira coisa, tudo do seu console tem valor, principalmente as coisas mais supérfluas. Tá, mas o que é o supérfluo? O supérfluo é tudo que você jogaria fora depois de você comprar o teu console. Então aquela caixa, o plastiquinho, o manual e todas as tranqueiras que vêm junto com o teu console, agora elas não têm valor, porque para você vai pro lixo. Mas lá na frente, daqui 20 anos, 30 anos, esse seu console, ele vai estar muito mais valorizado se você guardou tudo isso que você comprou. Inclusive, nota fiscal, araminho e tudo mais. Estado de preservação da caixa. Preserve muito bem essa caixa e não deixe a sua mãe jogar ela fora. Console da geração atual. Compra o Slim ou compra o modelo Fat? Em geral, o modelo Fat vai valorizar mais. Por que isso? O Fat é o primeiro modelo a ser lançado daquela geração. Esse primeiro modelo ele tende a ser mais complexo, mais bem acabado do que o modelo Slim. Se a gente for pegar, por exemplo, PlayStation 3, PlayStation 2 também, o modelo Fat tem o motorzinho do leitor de CD que puxa o CD para dentro do aparelho. Já o modelo Slim, eles não têm esse motorzinho. Então ele é feito para baratear o console. Isto faz com que o console não tenha a mesma qualidade do primeiro modelo que foi lançado. Também, por o modelo Fat, ou no caso dos outros consoles, eles serem mais antigos, eles têm uma tendência a valorizar mais. Outra coisa que é importante é o seguinte: você pode fazer uma coleção de consoles, uma coleção de jogos, de determinado tema de jogo. Então você pode, por exemplo, fazer uma coleção em cima de Mega Drive. Aí você define dentro dessa coleção de Mega Drive se você vai querer colecionar jogos, consoles ou tudo relacionado a Mega Drive. Final Fantasy. Tem gente que faz coleção somente de tudo que é relacionado a Final Fantasy. Qual é a vantagem de você procurar se focar? É que você vai investir em cima de uma coisa só e a tua coleção vai ser a melhor possível dentro daquele tema que você escolheu. Então, suponhamos que você escolheu um determinado console para colecionar todos os jogos desse console. Você vai procurar fechar o set. Digamos que foram lançados 200 títulos desse console. Você vai procurar ter todos os títulos, os 200 que foram feitos. E aí o que é importante então prestar atenção? Às vezes vale a pena você escolher um console que tenha sido lançado, por exemplo, 70 títulos, ao invés de um console que tenha 250 títulos. Porque a chance de você conseguir fechar o set, ela é maior. Você vai ficar mais feliz, vai valorizar a tua coleção, vai gastar menos e vai ser mais fácil de você conseguir atingir tua meta.
Definido o tipo de coleção que você vai seguir, você vai ter a opção de comprar, no caso dos cartuchos, dos CDs, da mídia física, os jogos loose, que antigamente o pessoal falava muito. Loose seria o quê? O jogo, mas sem a caixa, a embalagem, porque a embalagem um dia foi jogada fora. E com a embalagem, manual, tudo completo. Logicamente, quanto mais completo, melhor vai ser a qualidade da tua coleção, mais vai valorizar. O dia que você resolver vender, vai valer mais. Por outro lado, pode ser que você só encontre aquele título sem a caixa, sem o manual, aquele título loose. Então o que você vai ser obrigado a fazer? Ou esperar aparecer no Mercado Livre, no eBay, onde você estiver procurando, aqueles cartuchos, aquelas mídias completas, ou se aparecer uma oportunidade boa, você vai lá, compra ela loose, guarda na sua coleção. Mais tarde, quando você encontrar um anúncio de um mais completo, bota o teu para vender e compra o completo. Mas o que é importante saber é isso. Quanto mais completo, mais valorizado e a coleção fica mais profissa. Mas isso a gente vai falar no final sobre o que é uma coleção profissa. Uma coisa que você tem que observar em relação aos títulos é o seguinte. Digamos que tenha um título que o jogo é muito bom e que faz muito sucesso. A tendência de esse título no futuro valorizar é menor do que aquele jogo micado, que é uma porcaria, que ninguém gosta de jogar e que o jogo é um lixo. Por quê? Justamente pelo fato de ele ser ruim, então poucas unidades vão ser vendidas, poucas unidades vão ser fabricadas, e lá na frente, para todo mundo que quiser completar o set, esse vai ser o jogo que vai faltar, porque ele não vai estar disponível nos sites para serem comprados. Então eles vão valorizar, e aí você vai ter um jogo com valor maior. Então aquele raciocínio de, nossa, esse jogo é muito bom, eu vou guardar ele porque eu vou vender ele bem caro. Não, filho. Você não vai vender ele bem caro, porque todo mundo comprou esse jogo. Todo mundo tem. E vai ter um monte para ser vendido. Então esse raciocínio não funciona. No caso dos cartuchos, existem 3 tipos de cartuchos. O cartucho original, o cartucho genérico e o cartucho genérico lixo. O que é isso? O original é o cartucho fabricado pelo fabricante do console. Então aquele cartucho de Atari, fabricado pela própria Atari, é um cartucho original da Atari. E ele tem um valor muito grande porque ele é um cartucho original. O cartucho genérico, ele é aquele, por exemplo, da Atari fabricado pela CCE. Então, para pessoas que fazem coleção somente de cartuchos da Atari, do console Atari, pode ser que essa pessoa feche o set dos cartuchos originais da Atari, mas ela ainda não tenha fechado o set de cartuchos produzido pela CCE. Então esse cartucho produzido pela CCE, ele vai ter um valor também. E aquele cartucho genérico lixo? Esse é aquele cartucho que foi feito de baixa qualidade, ele praticamente não tem nem marca, então ele vai valer muito pouco, ele é um lixo. E quando esse cartucho passa a valer alguma coisa? Se por acaso ele tiver a sorte de ter dentro dele um jogo muito raro, que você não consegue encontrar fabricante original que tenha feito ele, nem produzido por uma empresa genérica, tipo esse exemplo que eu dei da CCE. Então, o que valoriza ele é aquilo, é o título do jogo que tem dentro dele. Mas isso é difícil de acontecer, apesar de existirem exemplos de jogos que apareceram e que ninguém entende direito de onde veio e estão lá dentro de um cartucho desse que não tem marca nenhuma. Principalmente nos cartuchos da Atari. Por isso é legal ter noção mais ou menos da raridade dos jogos que você vai estar comprando. Porque às vezes você pode procurar lá no site. Vou comprar aqui esse console que está sendo vendido e que não é só o console. Ele vem completo com um monte de jogo. E aí dentro daqueles jogos, a pessoa que está vendendo, ela tinha o console porque ela usava para jogar, para brincar. Mas ela está vendendo porque ela quer se livrar daquele console. E aí ela bota todo mundo para ser vendido ali, o console com os jogos. E aí dentre aqueles jogos, pode ser que ocorra de você ter um jogo que vale mais que o próprio console e que só ele já vale a compra. Lógico que isso, hoje em dia, já está cada vez mais raro de acontecer, mas antigamente, há um tempo atrás, não era difícil de você ver um anúncio e lá no meio tinha aí uma figurinha carimbada, né? Vamos falar desse jeito, que estava ali no meio e quem colocou para vender nem tinha noção. Aconteceu muito isso e era a maneira que as pessoas tinham de comprar produtos, comprar itens que iam valorizar muito a coleção delas, pagando pouco. Quanto ao jogo de CD, você vai ter o jogo pirata e o jogo original. O original, logicamente, vai ter um valor do jogo original. E o jogo pirata praticamente não tem valor. Porém, uma coisa que tem acontecido é uma valorização no jogo pirata pelo seguinte motivo. Antes, tinha muito jogo pirata sendo produzido, sendo vendido nos camelôs, muito jogo sendo anunciado, e aí
eles já não tinham muito valor, mas o pessoal comprava. Com o tempo foi diminuindo, porque você não pode vender jogo pirata, principalmente pela política dos sites, que eles tendem a barrar isso, e também porque cada vez mais esses jogos foram deixados de serem copiados, porque não foi tendo público para comprar, porque a geração nova foi lançada e ela não permitia que fosse feito jogo pirata. Para falar a verdade, a real mesmo é que não tem geração de console que não seja pirateado. A gente pode ter até uma versão nova de console que ainda não foi pirateada, mas sempre o pessoal arruma uma maneira de piratear. O próprio console PlayStation 4, que nem é um console antigo, é um console até que relativamente novo, ele já foi hackeado, teve um russo que hackeou e que aí agora consegue rodar jogos piratas. Só que agora o que está acontecendo? Os jogos piratas daqueles consoles mais antigos, tipo PlayStation 2, onde não existem mais jogos originais sendo produzidos nem vendidos, eles acabam sendo uma alternativa para aquelas pessoas que querem ter o jogo, só que ele vai ter que pagar um pouco mais caro, porque não tem tanto no mercado para ser vendido. Então eles deram uma valorizada justamente por isso, por ter pouca gente fabricando jogo pirata, se comparado com o que acontecia antigamente. Mas ele não tem valor em relação à coleção, ele não valoriza uma coleção. Ele apenas se valorizou em relação a quanto ele custava antes, mas ele não valoriza a coleção. Esta foi a primeira parte de uma série de 3 vídeos sobre coleção de videogame. Se você gostou, se inscreve e dá like. Valeu!